Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre o quarto episódio da segunda temporada de Westworld. He's got a lot of names, and I know the way. You haven't known the true thing in all your life. Death is always true. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e tem a playlist aqui para os outros vídeos de Westworld. Eu vou ficar acompanhando a temporada inteira, tentando aí destrinchar e ampliar nossa visão sobre os episódios. Um episódio dedicado ao Homem de Preto, ao William, né? A gente vai ter ali também um pouco do núcleo do Bernard, que é importante também, mas no fim das contas a narrativa do episódio gira em torno do William. No presente, a gente vai ter ele voltando lá para aquela vila do Lawrence, né? Que ele passou, onde tem a esposa e a filha do Lawrence. Essa filha é essa que o Ford já usou várias vezes para falar através dela, né? Então é uma personagenzinha que serve, parece como receptáculo ali da inteligência artificial do Ford que tá pelo parque. Mas aí nesse momento a gente vai ter um conflito dele, né? Um embate dele com aqueles soldados que o Ted deixou escapar, né? Eles chegaram ali, tomaram aquele vilarejo e aí você vai ter um embate entre ali o Homem de Preto e esses caras. Porém, talvez a linha de tempo mais interessante que a gente vai ver explorada é, na realidade, ele no passado, né? A gente vai ver o William visitando o pai da família Delos, né? E ele tá numa espécie de quarto e tal, e tá tendo um comportamento meio errático, e a gente descobre que ele tá dentro de um espaço controlado, que a consciência dele foi transferida por um host, né? Por um robô, e eles estão tentando ali ver se a mente humana consegue ser transplantada para um host, né? Que era, na realidade, o objetivo, no fim das contas, do pai delas. Se a gente não tinha ficado isso claro, nesse episódio eles setam essa pedra, né? Não só o Westworld é um espaço para poder eles obterem as informações, extraírem informações das pessoas, né, informações valiosas de políticos e de pessoas ricas e tal, mas também virou o lugar de tentar encontrar a singularidade, né, transferir a consciência humana para um corpo imortal. Então, a gente vê esse processo durante a narrativa, que, por sinal, é um episódio extremamente bem dirigido e bem montado, né? É um episódio realmente como se fosse um arco narrativo todo fechado dentro dele. A gente vai ter o Bernard, que tinha sido arrastado ali, né, para um lugar ermo. A gente, por sinal, reforçando aquela minha teoria que eu falei no episódio passado, de que existe aí um terceiro agente, né, que a gente não sabe bem quem que tá conduzindo. Então a gente vai ver o Bernard ali naquele lugar ermo, reencontrando a Elise, aquela personagem que a gente tinha dado como morta na primeira temporada, na realidade está viva, e aí ele encontra ali uma passagem secreta dentro dessa caverna onde ela estava presa, né? E essa caverna leva ali para uma espécie de laboratório, mais um laboratório secreto, né? Mais uma dessas instalações que a gente não sabia, né, qual a finalidade, e aí você vai ter esse intercalamento, né, deles tentando descobrir o que era aquele lugar, para que servia aquele lugar, e os retornos ao passado dos diálogos do William com o pai delas. Então, é bem interessante essa montagem, essa ida e volta, até no fim das contas a gente vê que era o mesmo lugar, né, aqueles dois lugares se conectam, você vê que era o mesmo espaço, que justamente era o lugar de tentar transferir a consciência humana para dentro dos hosts, né? E isso foi feito continuamente, vários exercícios de tentativas, e depois de alguns meses a mente humana se deteriorava, ela não conseguia se manter dentro daquele corpo, ela rejeitava aquele corpo como se, sei lá, porque sua alma não está mais, então você cai aí para um campo metafísico. Mas por alguma razão a consciência humana não consegue ser ocupada, né, naquele cérebro positrônico ali, naquele cérebro de computador dos hosts. E meio que você vê ali um momento que, o último momento do diálogo entre o William e o pai delas, dá uma sensação de ser algo pouco antes da própria temporada de Westworld começar, né? Pouco antes, na realidade não dessa temporada, mas lá da temporada passada, que ele vai nessa última jornada dele meio que para abraçar a morte, né? Tentar encontrar a morte, porque a gente via que talvez ele tenha perdido essa esperança dessa singularidade, né? Dessa imortalidade. Então foi interessante para complementar o próprio arco desse personagem e para a gente de fato entender o que é que estava se passando ali, né? Além das outras intenções, né, de realmente coletar e obter informações e manipular pessoas, existia a intenção de encontrar a imortalidade.
E, obviamente, a série não pode te dar uma grande... te responder uma grande pergunta sem te colocar uma nova, né? Então, uma outra consciência humana foi colocada ali num desses cérebros positrônicos, né? Num desses cérebros eletrônicos, e o próprio Bernard está em posse dessa consciência. E a pergunta que fica, né? Qual é essa consciência? Né? Qual é essa mente? Vale destacar que sempre falhava a mente, né? Teoricamente, lá quando a gente vê no episódio, estava sempre falhando, sempre falhando. Só que quando eles encontram o pai delas, o Bernard, né, e a Elise, ele parece ter consciência. Obviamente ele parece estar muito perturbado, porque provavelmente passou dias e dias ali preso, né? Tanto que o rosto dele está mutilado, ele está enlouquecido, mas ele não parece, ele não tá mais balbuciando palavras sem sentido, como ele estava balbuciando nos outros episódios, né? Ele perdia a capacidade de se mover e a capacidade de fala. Isso não parecia ter acontecido, então talvez tenha dado aí um pequeno salto. A gente não sabe. Acho que a brincadeira deles é justamente flertar com isso. E aí fica a pergunta, de quem é essa consciência? Porque meu primeiro pensamento é que é a consciência do Ford, né? Até porque o Ford foi lá e se deu em sacrifício e se mata lá para desencadear todo esse processo. Talvez ele tenha se matado assim, né, com tanta facilidade, com tanto desprendimento, porque justamente a consciência dele tinha sido uploadada e separada para ser colocada no host, não sei, para ser colocada no próprio sistema. A gente vê que ele está em controle da narrativa, que existe ali uma forma de inteligência do Ford se comunicando a todo momento. Então, talvez seja, né, mas talvez algum outro personagem que possa ser introduzido mais na frente, futuramente. Porém, brilhante, um arco super interessante. A gente vê que o Bernard fez uma série de coisas ali, que ele foi recuperando essas memórias, né? E, para finalizar o episódio, a gente vê que a menina lá do parque indiano, do parque da colônia indiana, é, na realidade, filha do William, né? Filha do William. Então, fecha-se o arco, responde-se uma série de perguntas, deixa essa pergunta enorme, né? Quem é essa consciência que está sendo uploadada e se de fato essa singularidade foi atingida, né? Porque a gente vê ali, a gente fica na dúvida disso com o pai delas. Então, são perguntas para os próximos episódios. Mas um episódio muito bom, pontual, marcando aqui uma virada no que diz respeito à narrativa e o nosso entendimento sobre o que era o Westworld e para que servia o Westworld. Então, se você gostou, da joinha, deixa aqui nos comentários alguma coisa que eu tenha deixado passar. A gente se vê na próxima. Tchau!